Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo, né? Olha, a nossa função é esclarecer, né? E tornar assim para que o seu dia, a sua vida seja melhor, tá? Irmãos, o ser humano, o ser humano, falando de um todo, a raça humana, né? Já passou por diversas variáveis, né? O mundo em si passou por diversas variáveis, né? Ontem eu estava assistindo um documentário histórico, né? Falando de algumas civilizações, né? E das crenças, como eles acreditavam nas coisas, né? Eu vi uma civilização que eles entendiam que para chamar a atenção do Deus em que eles criam, né? Eles precisavam sacrificar uma pessoa por dia. Era uma crença naquele tempo, né? A cultura em si, ela aceitava aquilo porque entendia que aquilo lhes fazia bem. Então o ser humano já passou por diversas variáveis na vida. O mundo, ele vem se ajustando, né? Porém, nós estamos chegando num período em que deveríamos estar estruturalmente bem de mente, né? Nas relações com as outras pessoas, né? Na boa vivência e pensando em coisas construtivas. Mas o ser humano ele é seduzido pelos desejos de si mesmo, do seu próprio corpo, né? E nessa sedução ele entra em cenários destrutivos, perigosos, letais, tá? Em grande parte, o ser humano em si, aqueles que procuram viver de maneira piamente, né, sem agredir o próximo, sem hostilizar o próximo e tudo mais, ele não é tão compreendido assim. Ele pode ser compreendido como prejudicial para certos interesses. Você está entendendo? Então existe esse contexto, né? Você acha que Jesus ele foi crucificado à toa? Tinha um motivo. Dá uma lida lá no capítulo 11 do Evangelho de João, que ali já te dá uma síntese do que, né, levou Jesus a ser conduzido à morte de cruz, que era a sentença, uma sentença máxima, né, naquele tempo. E eu quero ler aqui algumas coisas para vocês, só para a gente poder entender que se nós se ajustarmos de uma maneira em que seja menos perigosa, tanto para a gente, quanto para a nossa família e para as nossas gerações futuras, nós poderemos alcançar, podemos contribuir para que o mundo seja ainda melhor. Pessoas que viveram aquele tempo, olha só, quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, que fala da fé, quando você lê o primeiro versículo que diz, olha só, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aqui dá uma mensagem interessante, porque nos leva, né, a um sentimento de crença, né, de que vamos alcançar. Essa mensagem eu já preguei, muitos outros já pregaram, que ela é excelente para poder fortalecer a fé de alguém que está vivendo dias de angústias, de apertos, de perdas, de pressões, prisões, subjugamento.
incompreensões, estão vivendo dias em que sua vida está num estado depressivo, angustioso, triste. Né? É uma mensagem que chega para poder levantar o nosso moral. Sim ou não? Eu já ouvi muito essa mensagem. Mas quando nós chegamos aqui no verso 32 do capítulo 11, nós vemos aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram fé e não desistiram. Às vezes a pessoa pode ter fé e desistir. O verso 32 diz: E que direi, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jéfter, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos e dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram os escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens, verso 38, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, o mundo, quando você estuda a história dos mundos, das nações, povos, muitos povos já se foram, não existe mais, só estão na história. Não é verdade? Outros existem, povos milenares, hoje formam as nações atuais, quase não vou citar o nome aqui agora, mas a história, quando você compreende ela, você vai entender em qual contexto você está. Em que essas pessoas nos inspiram e nos momentos mais difíceis das nossas vidas a tirarmos forças, mesmo nós estando fracos, sem solução, desamparado. Nós precisamos nos esforçar não só para o nosso bem, mas para o bem da nossa família, para o bem da nossa geração, para o bem do nosso próximo. Se nós não nos esforçarmos em tempos difíceis da nossa vida, se nós não lutarmos buscando a solução junto ao Criador, se nós encruzarmos os braços, ficaremos todos aqui, pereceremos, perderemos oportunidades de alcançar coisas melhores. Então, quando eu leio uma história dessa aqui, dessas pessoas que viveram tempos distantes dos nossos, sofreram agressões, perseguições, mas não desistiram dos seus sonhos. Mesmo estando preso, perseguido, alguns perderam o direito de morar na sua própria casa, andaram errantes, morando em covas, lugares que desse para poder entrar, cavernas. Homens que não eram dignos, não é verdade? Em que o mundo não era digno. Mas eles perseveraram. Uma das coisas que marcam a vida de um homem ou de uma mulher, de um jovem, uma moça, um rapaz, é a perseverança.
Quando nós olhamos para a vida e vemos o nosso poder aquisitivo, o nosso grau de instrução, a localização onde estamos, da família onde estamos, geralmente alguns até falam as palavras desagradáveis. Alguns até dizem, por que eu nasci nesta família pobre que não tem aonde cair morta? Quantos jovens e adolescentes dizem essas palavras? Mas eu dou um conselho diferente, o contrário disso que ele diz. Porque que ao invés dele dizer que nasceu de uma família pobre, paupérrima, que não tem aonde cair morta, alguns dizem, olha, pai, mãe, vocês erraram em me botar no mundo. Me botaram no mundo para sofrer. Mas se essa moça, esse rapaz, pensasse diferente, bom, meus pais, eles me colocaram no mundo e eles não têm muito a me oferecer, mas eu vou lutar, né? Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou pegar coisas pequenas, se eu não posso ganhar muito, vou ganhar o suficiente, vou estudar, se estruturar na vida para poder dar uma vida melhor aos meus pais e eu ter também a minha história de um homem ou de uma mulher, de uma moça ou de um rapaz que nasceu lá numa condição não desejável, em um lugar não desejável, em um local não desejável, mas mesmo não tendo muita força, não tendo estudo, não tendo estrutura física, não chegado tanto à beleza, não tendo grandes oportunidades, mas lutei, alcancei e saí daquele estado ruim. Da onde? Porque o ser humano, ele foi criado para isso, para transformar. E talentos, eles são construídos. O talento, ele não já nasce com a pessoa. Não, propriamente dito. Alguns já nascem até com um talento, com habilidade, com certos talentos e habilidades. Mas há certos talentos que precisam ser adquiridos ao longo da história. Então, eu aconselho a juventude, os jovens, antes de dizer essas coisas aos seus pais, antes de falar dessa forma com seus pais, lute. Porque Deus te deu a oportunidade da vida para você mostrar para você colocar em prática a capacidade que você tem, aleluia, de ressurgir das cinzas. Consegue entender o que eu estou dizendo? Mesmo estando numa situação desmoronada, mas você lutou, buscou oportunidade, buscou a Deus e agora você ressurge da lama ou das cinzas. Isto mostra o guerreiro que há dentro de você, que você buscou e conseguiu. Mas isso não acontece da noite para o dia. Tem que buscar. Tem que ter disciplina. Tem que ter autocontrole. Tem que ter discernimento, tem que ter temperança, tem que ter domínio próprio, tem que ter domínio de emoções. Você precisa dominar as suas emoções, porque em algum momento você vai ser tentado, ser seduzido, a entrar numa rota de orgias, de pecado, que irão consumir você. Mas você, moça, rapaz, é um jovem, um adolescente, pense nisso, porque você não está sozinho nessa vida. Se tem Deus, tem o diabo. Enquanto Deus quer o teu bem, a tua salvação, o diabo quer a tua destruição. E ele vai criar situações para te colocar em um estado de vergonha, te envergonhar, né? Te aniquilar como pessoa. Você vai achar que tá bom da forma que ele está te propondo, mas em pouco tempo ele vai cobrar a conta. Mas Deus não. Ele quer te abençoar igual abençoou Jacó. Progressivamente. Então lute. Ainda dá tempo.
de você alcançar a vitória. Ainda dá tempo de ressurgir das cinzas e ser um homem e uma mulher, né, próspero, vencedor, assim como foi essas pessoas que viveram tempos difíceis. O mundo sempre passa por situações difíceis. E eu quero dizer uma coisa para você aqui. Você está me olhando aqui, eu sou um negro, não sou? Eu não fico por aí choramingando a descrença das pessoas em relação a mim, não. Eu vou à luta. Enquanto eu perco o tempo choramingando o que as pessoas pensam de mim ou dizem de mim, eu não cresço, eu não prospero, eu não avanço. Mas eu faço igual o Paulo fez. Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação, né, de Deus em Cristo Jesus. Então, pense nisso, lute, batalhe, e eu tenho certeza que você vai ser um homem vencedor. Eu sempre dou um conselho aos jovens, sempre falo assim, olha, cuidado, prepare, você se prepara na vida, se forme em alguma profissão, se forme em alguma coisa para você ter garantia de vida. Porque o mundo em que vivemos, em parte, só olha para a gente quando a gente tem algo a oferecer. Se não temos mais nada, somos escória. Então pense nisso, jovem. Se prepara para a vida. Gaste o teu tempo, né, se preparando, construindo a tua vida. Porque daqui a um tempo, o próprio tempo vai cobrar isso de você. Tuas forças vão diminuir. Tu vai chegar ao amadurecimento igual eu cheguei e vai precisar pisar um pouco no freio. Qual é a tua garantia? Tenha fé. Tenha fé, mas lute, procure e tenha disciplina. E eu tenho certeza que Deus estará contigo nesse processo e você será um homem e uma mulher vitoriosos. Daqui a pouco a gente volta. Se inscreve no nosso canal, você que chegou agora. Ajuda a gente a ajudar mais pessoas. Se inscreve, comente, curta e compartilhe. Daqui a pouco eu volto.